Kevin e seus amigos estavam em uma casa alugada para as férias de verão. Todos tinham 15 anos e era a primeira vez que faziam uma viagem juntos. Depois do jantar, Margot sugeriu brincar de esconde-esconde. Como não conheciam a casa, poderia ser divertido encontrar um bom esconderijo naquele lugar. Quase todos concordaram, mas Peter insistiu em encontrar outro jogo. Não se sentia à vontade para se esconder ali. Os meninos, longe de abandonar o assunto, lhe perguntaram por quê. O jovem hesitou por um momento antes de responder, e então disse: Anos atrás eu estava em uma casa onde uma menina morreu. Ela estava brincando de esconde-esconde com seus amigos em uma casa que não conhecia. Para ficar mais difícil, eles apagaram todas as luzes e brincaram no escuro. A garota abriu uma porta, pensando que do outro lado havia um quarto, mas era um caminho que levava a um porão, com escadas logo após a porta. Não as vendo, caiu e morreu depois de quebrar o pescoço. O grupo de amigos congelou. Então Margot quebrou o silêncio perguntando se ele conhecia essa garota. Peter negou, balançando a cabeça, mas lhe garantiu que viveu algo muito pior. De repente, seu rosto chateado mudou completamente e, com um sorriso, perguntou se conheciam o jogo de Smee. O nome vinha do inglês Sou Eu, It's Me. Todos o olharam com curiosidade, e então o jovem explicou no que consistia. Cada jogador recebe uma folha de papel. Todas as folhas, exceto uma, estão em branco. A folha que tem texto tem a palavra Smee escrita nela. Ninguém sabe quem é Smee, exceto aquele que a pegou. Então as luzes se apagam e Smee sai silenciosamente da sala e se esconde. Depois de contar até 20, os demais tentam procurá-lo, mas é claro que não sabem quem estão procurando no escuro. Então, quando um jogador encontra outro, deve desafiá-lo dizendo: Smee, se a outra pessoa também não for a pessoa que você está procurando, deve responder Smee também e continuar procurando. No entanto, o verdadeiro Smee não responde quando alguém o desafia. Se alguém o encontrar, o jogador permanecerá em silêncio ao seu lado e deverão ser descobertos por um terceiro jogador. Este, ao encontrá-los, também não receberá resposta e se juntará aos dois primeiros. O jogo continua assim até que todos os jogadores estejam no mesmo lugar, e o último a encontrar Smee tem que pagar uma promessa. Kevin achou um jogo muito divertido. Perguntou ao amigo se já havia jogado antes, ao que Peter respondeu que fez isso na casa onde aquela garota havia quebrado o pescoço. Margot disse a todos do grupo para se sentarem no chão e encorajou Peter a contar aquela história. Todos estavam impacientes para descobrir o que havia acontecido naquele dia que havia deixado seu amigo com tanto medo de brincar de esconde-esconde. Peter também se sentou no chão e começou seu relato. Há 2 anos, os melhores amigos dos meus pais nos convidaram para passar o Natal com eles e seus filhos. Moram a 6 horas de carro daqui, em uma casa grande, mas antiga, com muitos corredores e escadas. Era fácil se perder naquela mansão. Naquele Natal, não fomos os únicos convidados. Também haviam convidado outras famílias. Havia quartos de sobra para todos. Quando entramos, todos já tinham chegado, e as únicas pessoas que eu conhecia eram os filhos dos amigos dos meus pais. Então eles foram me apresentando aos demais. No total éramos 12 jovens. Os mais velhos insistiam que era hora de jantar, que mais tarde iríamos conversar e brincar, e na correria não consegui me apresentar a todos. Talvez seja por isso que não ouvi o nome de uma garota alta e bonita de cabelo escuro. Parecia fria, mas muito inteligente. Não parecia tão amigável, mas sim muito interessante. Depois do jantar, uma das filhas dos proprietários, Sarah, sugeriu jogar Smee. Nos explicou as regras do jogo e, quando estávamos prestes a começar, seu pai se aproximou de nós para nos avisar sobre a porta que dava acesso ao porão e nos contou a história da menina que havia quebrado o pescoço ali. Todos prometemos ter cuidado e não nos aproximamos daquela porta. Os mais velhos ficaram na sala com a luz acesa e nós fomos para a cozinha. De lá, começaríamos o jogo. O resto da casa estava escuro. Preparamos 12 pedaços de papel. 11 estavam em branco e um tinha escrito Smee. Sarah então os misturou e distribuiu. Olhei para o papel que havia pegado e estava em branco. Um momento depois, todas as luzes se apagaram. A pessoa que recebeu o papel com Smee tinha que se esconder, e no escuro ouviu alguém andando devagar em direção à porta. Depois de contar até 20 em nossas mentes, alguém fez um assobio e corremos para a porta. Durante 10 minutos, todos nós estávamos correndo para cima e para baixo, entrando e saindo dos quartos, desafiando uns aos outros e respondendo Smee, Smee,
Depois de um tempo, o barulho foi se acalmando, então presumi que alguém já havia encontrado a pessoa escondida. Então, encontrei um grupo de pessoas sentadas em uma escada estreita. As desafiei e não obtive resposta. Então Smee estava ali. Rapidamente me juntei ao grupo. Nesse momento chegaram mais 2 jogadores. Todos estavam correndo para não serem os perdedores. E apenas o irmão mais velho de Sarah, Arthur, foi o último a nos encontrar. Perguntou em voz alta se todos estávamos ali. Acendeu um fósforo e começou a contar. 10, 11, 12, 13... Depois deu risada. Como vamos ser 13? Tem mais um? O fósforo apagou e ele acendeu outro. Voltou a contar na penumbra e, quando chegou nele, voltou a numerar 13 pessoas. Os meninos começaram a zombar do jovem, dizendo que não sabia contar. Então, no meio da escada, uma garota falou com nervosismo. Quem estava sentado 2 degraus acima de mim? Ninguém respondeu. Mas, de repente, um dedo frio pareceu tocar a todos nós. Ficamos em silêncio. E de repente quebramos dando gargalhadas, rindo de nós mesmos. Ficou claro que éramos 12 e voltamos para a cozinha para recomeçar o jogo. Desta vez fui eu, o Smee. Sarah me encontrou enquanto eu ainda não tinha escolhido meu esconderijo. Essa rodada não durou muito. Rapidamente todas as 12 pessoas apareceram e o jogo acabou. Então o último rapaz a me encontrar veio até mim e me disse que enquanto todo mundo estava correndo para o lado oeste da casa e me encontrando, ele foi para o lado leste. Em um dos quartos havia um armário muito grande. Ele parecia um bom esconderijo, onde eu poderia estar escondido. Abriu a porta no escuro e tocou a mão de alguém. Então perguntou sussurrando, Smee? E não obteve resposta. Pensou que tinha encontrado a pessoa escondida, mas depois, ao escutar gritos do outro lado, saiu do quarto e viu que estávamos todos na área oposta da casa. E ele era o último. Então, de quem é a mão que havia tocado? Voltamos juntos para a cozinha para começar outra partida de Smee e, para tranquilizá-lo, disse que ele deve ter imaginado que havia tocado em alguém. Mas poderia ter sido qualquer peça de roupa, embora eu também não tivesse calmo. E, inclusive, acho que ninguém gostou mais do jogo. No entanto, nenhum deles queria ser aquele que iria propor parar de jogar e parecer um covarde. Mas toda a diversão havia desaparecido do jogo. Por que Arthur contou 13 pessoas em vez de 12 na escada? E por que aquele menino tocou em alguém no armário quando todos estavam do lado oposto da casa? Todos começamos um novo jogo procurando por Smee. Vários de nós nos reunimos e não conseguimos encontrar a pessoa escondida. Então decidi deixar o grupo principal e procurar o armário que aquele garoto havia falado. Chegando no quarto, colidi com os joelhos de alguém. Estendi a mão e toquei uma cortina macia e pesada. As cortinas chegavam até o chão. Alguém estava do outro lado do pano, sentado junto à janela. Deduzi que havia encontrado Smee, então afastei a cortina e toquei o braço de uma pessoa. A noite estava tão escura que não me permitiu ver sua silhueta. Então perguntei, Smee? Mas não obtive resposta. Então fiquei esperando ao seu lado os demais chegarem. Lhe perguntei seu nome e me disse que se chamava Brenda. O nome não era familiar para mim, mas rapidamente o associei com a garota alta e de cabelos escuros que notei no jantar. Como ninguém chegava, lhe fiz algumas perguntas comuns, mas continuava sem me dizer nada. Eu já sabia que naquele jogo, a pessoa que tem que se esconder deve ficar em silêncio, mas não havia ninguém ali. Nem se ouvia ninguém por perto. Comecei a me sentir um pouco incomodado e desconfortável com seu silêncio. Fiquei com isso na cabeça, pensando que talvez eu não tivesse causado uma boa impressão e estivesse usando as regras do jogo para me ignorar. Pouco depois, ouvi passos no corredor. Alguém do outro lado da cortina roçou meus joelhos. O tecido se moveu para um lado e a mão de um menino tocou meu ombro. Ele perguntou, Smee? E é claro que não obteve resposta, então se sentou ao meu lado. O menino me perguntou se eu era Peter, e em voz muito baixa eu disse que sim. Logo depois também me perguntou se eu era Smee, ao que respondi com uma negativa. Lhe disse que Smee era a garota que estava ao meu lado. E justamente nesse momento a jovem se aproximou de mim. Eu a senti muito perto, mas ainda continuava sem dizer uma palavra. O menino que havia acabado de chegar disse que já estava entediado com o jogo, que gostaria de jogar algo mais agradável e tranquilo, ou até mesmo conversar sobre histórias de Natal junto à lareira. Eu admiti que também não me sentia à vontade, e que concordava com ele em propor outro tipo de jogo para todos nos divertirmos. Havia passado bastante tempo quando Arthur nos encontrou. Entrou no quarto gritando nossos nomes, saímos de trás da janela e Arthur nos perguntou o que havia acontecido conosco. Estavam esperando por nós por mais de 1 hora, e nós 2 fomos desclassificados.
Eu reclamei dizendo que ainda não tinha encontrado Smee, mas ele me respondeu dizendo que éramos nós que não tínhamos encontrado. Eu estava cheio de raiva, não era justo. Alguém estava me enganando. Gritei que Smee estava conosco e que não tínhamos perdido. O menino que estava comigo me apoiava em tudo que eu dizia. Então, Arthur acendeu a luz e moveu a cortina. Não havia mais ninguém ali. Meus olhos não poderiam estar mais abertos. Não entendi nada. O menino que estava comigo me olhou surpreso. Não havia mentido para ele. Eu realmente havia tocado em alguém. Arthur apagou a luz novamente e fingiu que não tinha nada de errado. Nos disse com uma voz provocante que alguém estava se divertindo pregando peças naquela noite. Mas eu não entendi absolutamente nada. Eu tinha claramente sentido a pele de alguém. Nos reunimos com o resto do grupo e todos bufaram com o tempo que havíamos feito esperar. Arthur disse a todos que havia nos encontrado sentados atrás de uma cortina, até sugerindo que éramos um casal. O menino que estava esperando comigo começou a me olhar de um jeito estranho, como se também achasse que eu tivesse inventado. Então, cansado desse maldito jogo, acendi as luzes e fui até a garota alta e de cabelos escuros que havia notado no jantar. A acusei na frente de todos de fingir ser Smee e depois ir embora. Ela, confusa, balançou a cabeça, negando todas as minhas palavras. Eu estava muito chateado. Queria ir para minha casa. Estava cansado daquele jogo. Então Arthur propôs mudar completamente nosso passatempo e nos divertirmos aí com outra coisa na sala de estar. O ambiente havia se tranquilizado. Todos nós tínhamos nos acalmado e estávamos rindo e nos divertindo novamente. Mas logo depois, Sarah veio até mim e disse que queria falar comigo a sós. Me disse que não tinha gostado de como havia falado e tratado sua amiga, que elas haviam estado juntas o jogo inteiro e não se separaram em nenhum momento. Então, não tinha sido certo eu contar uma mentira. Mas aquilo não acabava ali, já que me disse que se eu gostasse daquele menino, não tinha que me envergonhar. Todos me apoiavam. No entanto, havia sido muito egoísta da minha parte tê-los feito esperar tanto tempo. Então, enfurecido, gritei com ela e disse que não estávamos sozinhos, que havia mais alguém ali. Alguém que fingiu ser Smee e estava nos enganando. Apontei para a amiga novamente e disse: "Era ela, Brenda. Inclusive me disse seu nome enquanto estávamos sentados." Sarah mudou sua expressão e me disse com uma cara completamente séria: "Olha, Peter, eu não me importo se você tentar fazer brincadeira comigo, mas já chega. Brenda é o nome da garota que morreu no porão desta casa, aquela que quebrou o pescoço na escada. Onde você ouviu esse nome?" "Vou morrer, doutor." David me perguntou enquanto colocava na sala de cirurgia. O menino, com apenas 10 anos, havia sido esmagado em um terrível acidente de carro. O anestesista começou a colocá-lo para dormir. Assim que iniciamos a operação, vimos que quase não havia chance de resistir. Apesar disso, colocamos todos os nossos esforços para salvar sua vida, mas depois de meia hora, seu coração parou. Meus colegas me disseram que o pai dele também havia morrido no acidente. Que desgraça! Comecei a costurar seu abdômen para levá-lo ao necrotério e, assim que enfiei a agulha, seu corpo tremeu. Retirei minha mão, imaginando o que havia causado aquele espasmo após a morte. Mas de repente o menino engasgou e, como se fosse um filme de terror, abriu os olhos e soltou um grito agudo. Eu tropecei para trás com medo e rapidamente pedi ajuda para toda a equipe. Os que estavam saindo da sala correram para dentro, todos parecendo em pânico. Ao ver o menino que havia deixado para morrer, gritando na mesa de operação. O anestesista tentou colocá-lo de volta na sedação. A dor que ele sentia com o corpo aberto devia ser horrível, mas nenhum de nós acreditou quando vimos nos monitores que o coração não estava batendo. Ele teria que estar morto, mas estava vivo com o coração parado. Eu comecei a fazer compressões torácicas. Suas costelas estalaram sob minhas mãos e a anestesia não estava funcionando. O que está acontecendo comigo?" O menino perguntou consciente, gaguejando. Nenhum de nós respondeu. Ninguém sabia o que dizer. Enfrentamos muitos desafios em nossa carreira, mas nunca algo assim. Respirei fundo e tentei manter a compostura. "Você sofreu um acidente, David." O anestesista agarrou meu ombro e sussurrou em meu ouvido que devíamos isolar a sala de cirurgia, e isso poderia ser contagioso. Enquanto ele chamava a segurança da sala de preparação, o garoto continuou me fazendo perguntas. Ele me perguntou sobre seu pai. Eu não podia mentir para ele. Eu tinha que dizer que ele havia morrido. Então ele começou a soluçar e me perguntou se ele também estava morrendo. Um rio de lágrimas desceu pelo meu rosto. Apertei a sua mão e disse a ele: "Você não está sozinho, ficarei com você até o fim."
o Centro de Controle de Doenças foi alertado sobre a nossa situação. Não havia nada que pudéssemos fazer a não ser esperar e rezar para que não fosse contagioso. O menino estava com muita dor e eu só conseguia mantê-lo distraído. Horas depois, a equipe de prevenção chegou, totalmente equipada com seus trajes. Eles haviam evacuado outro quarto para todos os banheiros que havia lá, mas eu decidi ficar onde o pequeno estava. Ninguém deveria sofrer sozinho, principalmente com toda aquela gente fazendo centenas de testes. "Doutora, eu não consigo ver!" gritou David. Examinei as suas pupilas e descobri que elas não respondiam. "Estou com muito medo!" Fiquei do lado dele, disse que estava tudo bem. Mas cada vez que ele gritava comigo, é como se não me ouvisse. Em poucos minutos ele perdeu a audição. Ele ficou surdo e cego. Eu não conseguia mais me comunicar com ele. Eu queria confortá-lo, dizer que ficaria com ele, para ele não ter medo. Eu não conseguia parar de chorar. Os agentes de prevenção decidiram que a minha presença se tornou desnecessária. David não parava de chorar. "Não, eu prometi que ficaria com ele." De repente o menino parou de gritar. Tinha ido embora? Exigi que me informassem do seu estado e me disseram que o único órgão que ainda estava ativo era o cérebro. Ele não conseguia se mexer, não conseguia falar, não conseguia ouvir, mas ainda sentia uma dor terrível. Eles o cobriram como uma cápsula hermética e nunca mais o vi. Quando acabou a minha quarentena, eu entrei em contato com um amigo que trabalhava na equipe de prevenção e não tinha registro do caso de David. Dias depois, um advogado e um médico apareceram em minha casa. Eles me contaram com que eu estava infectado e tive que assinar um documento de confidencialidade. Me deram uma injeção, mas não era uma cura, só iria evitar que eu disseminasse aquela doença. Meu fim será como o do pequeno David. Só espero que alguém fique comigo quando isso acontecer. Jane, apesar de ter 14 anos, era fã da Hello Kitty. Seu quarto inteiro estava cheio de uma verdadeira coleção da Hello Kitty. Seu hobby a colocou na mira de algumas colegas que eram muito agressivas. Essas garotas se divertiam batendo e humilhando as outras garotas. Mas no caso de Jane, o assédio era contínuo. Elas a espancaram em áreas do seu corpo onde os hematomas estavam escondidos atrás de suas roupas e depois a ameaçavam para que ela não contasse nada a seus pais e professores. Os golpes se tornaram uma rotina para ela. E, para escapar, enquanto a machucavam, ela pensava na sua querida e doce Hello Kitty. Em suas fantasias, ela estava em um mundo idílico onde ninguém poderia machucá-la, e assim ela conseguiu aprender a ignorar a dor e a humilhação. Pouco a pouco, os abusadores viram como os gritos se transformaram em um rosto inexpressivo. Jane não resistia, não lutava, apenas olhava nos olhos delas enquanto elas a espancavam. Isso fez com que a líder do grupo começasse a ter medo dela. Então um dia, ela resolveu acabar com o problema e organizou sua quadrilha para seguir a garota até a casa dela. Aproveitando que seus pais não estavam ali, pretendiam causar-lhe tanta dor que ela estremecia cada vez que se aproximavam dela. Assim que chegou em casa, Jane vestiu um de seus pijamas favoritos da Hello Kitty. Nem 2 minutos se passaram quando a campainha tocou. Ela abriu a porta e, antes que pudesse reagir, 2 das meninas já a seguraram pelos braços quando a líder entrou na casa com uma risada bem zombeteira. Sem dizer uma palavra, ela a atingiu com toda a força no estômago, deixando-a ofegante de joelhos. Elas a arrastaram para o seu quarto e começaram a rir da sua coleção enquanto destruíam as suas pelúcias. Os olhos de Jane, mais uma vez, ficaram em branco. Elas bateram nela novamente, mas ela ainda estava implacável. O grupo começou a surtar e uma delas sugeriu sair antes que alguém pudesse chegar. A líder olhou para Jane e perguntou: "Você sabe o que a Hello Kitty disse?" A jovem ficou calada. Então a valentona respondeu a si mesma: "Ela não pode dizer nada, porque não tem boca." De repente, ela tirou uma faca do bolso e começou a arrancar os lábios de Jane, deixando seu pijama e o chão manchados de sangue. Contra todas as probabilidades, a jovem não vacilou e continuou a encará-la. A líder, assustada, a esfaqueou no peito várias vezes até que Jane caiu no chão morta. As outras integrantes do grupo ficaram horrorizadas. Elas pensaram em assustar a jovem, mas não em matá-la. No entanto, elas eram cúmplices e sabiam que seriam julgadas. A líder do grupo incendiou a sala e, em poucos minutos, toda a sala estava em chamas. Sem saber, elas haviam despertado uma sede de vingança que Jane não poderia ter em vida, mas que teria na morte e no além.
Todas começaram a ter pesadelos horríveis nos quais podiam ver os olhos inexpressivos da garota assassinada. Cada vez elas sentiam que era mais difícil para elas abrirem a boca, até que um dia elas acordaram com a boca selada. Elas não podiam falar, comer ou beber. No entanto, só elas podiam ver o rosto sem boca. O fantasma de Jane brincava com suas mentes, torturando-as. Dentro de alguns dias, elas começaram a sentir os efeitos da desidratação e da fome, pois não estavam comendo ou bebendo. A vingança de Jane não parou por aí, e ela começou a espancá-las sem que pudessem gritar. Aos poucos, elas perderam as forças e se renderam à dor. Seus olhos se tornaram tão inexpressivos quanto os da garota que elas humilharam. Elas entraram em estado onde sua mente vagava e chegaram a um lugar idílico, cheio de flores e bonequinhas da Hello Kitty, que brincavam e pulavam se divertindo. Era um mundo imaginário de Jane. Quando a líder do grupo chegou naquele local, o céu inteiro escureceu e as dezenas de Hello Kitties se viraram para encará-la. Seu verdadeiro sofrimento havia começado, pois neste mundo não havia como escapar da dor. As assassinas entraram em coma e Jane não pararia de fazê-las sofrer até que alguém as desconectasse das máquinas que as mantinham vivas. A dor acabou logo. Abri os olhos e vi meu corpo estilhaçado entre vidro e metal. Meu carro ficou completamente destruído. O airbag tinha disparado, mas minha imprudência em não usar o cinto de segurança fez com que eu fosse arremessado pelo para-brisa dianteiro. Lembrei-me com muito esforço, embora meu corpo não doesse, não era fácil tentar me levantar quando os membros estavam pendurados por um fio. Continuei pensando que morrer em um acidente de trânsito tinha sido o pior caminho de partir. Não é que eu pensasse no dia em que eu morreria, mas gostaria de fazê-lo vários anos mais velho, em casa, numa poltrona e com calma, observando enquanto apago o fogo crepitante na lareira. De repente, senti alguém falar atrás de mim. Bem, você teve uma boa vida? Eu me virei, era uma mulher linda e sorridente. Imaginei que fosse outro espírito, pois podia me ver e falar comigo. Vendo que eu não respondi, ela deu um sorriso tímido. Então balancei minha cabeça e pedi desculpas, dizendo que eu estava meio perdido. Eu não sabia o que estava acontecendo agora. Toda a minha vida me perguntando o que estaria além da morte e, ainda assim, eu estava desorientado agora que eu tinha falecido. Para onde eu deveria ir? Para o céu? Para o inferno? A mulher novamente voltou a rir, dessa vez mais alto, mas antes que eu pudesse dizer outra palavra, ela saiu correndo e gritou para que eu a seguisse. Quando consegui alcançá-la, ela me perguntou se tinha sido bom. Que pergunta foi essa? Ser bom para quem? Para minha família? Para os meus inimigos? Para todos? Totalmente confuso, eu murmurei. Ei, eu doei sangue algumas vezes. Continuamos andando até chegarmos a um grupo de pessoas amontoadas em frente a um hospital. Parecia que eles estavam brigando entre si para entrar. A mulher me explicou que alguém estava dando à luz e que todas aquelas almas lutavam para entrar no corpo do recém-nascido. Eu não entendi completamente o que ela queria dizer. As almas reencarnaram em outro corpo? A mulher me disse que nenhum bebê poderia existir sem que outra alma entrasse nele. Caso ninguém conseguisse, o pequeno nasceria morto. Ela me olhou diretamente nos olhos e continuou me dizendo que a oportunidade de entrar dependia do karma de cada um. Se em vida a pessoa foi um assassino, um ladrão ou um abusador, provavelmente nunca conseguirá entrar no corpo de um bebê. E vai murchar pouco a pouco e dolorosamente. Deslocado por todas as informações que eu estava recebendo, eu perguntei à mulher o que havia no céu e inferno. Ao que ela respondeu: "Isso é o inferno. Mas o mais importante é a vida que você deixou para trás. Isso foi o céu. Você tem sido bom?" Rika-chan, também conhecida como Rika-chan, é uma popular série de bonecas introduzida no Japão em 1967 pela empresa Takara. Ela é tão conhecida no Japão quanto a boneca Barbie nos Estados Unidos. Na verdade, ela foi apelidada de Barbie japonesa. Esta boneca ainda é vendida hoje, embora muitos de vocês possam não conhecer a lenda urbana que existe sobre ela. Conta-se que anos atrás a fábrica da Rika lançou uma série com defeito. As bonecas tinham 3 pernas ao invés de 2. Além disso, a perna extra ficava no meio, como se fosse um casco de animal. Os trabalhadores não perceberam na época, pois era impossível para eles verificar as milhares de unidades que fabricavam por dia.
Foi assim que aquelas bonecas chegaram às lojas com uma deformidade na aparência. Muitos pais de meninos e meninas que adoravam Licca-chan a levaram com ela, e quando abriram a caixa, os pequenos acabaram chorando de medo. A maioria delas acabaram em latas de lixo. E aquelas que encontraram lar se tornaram brinquedos amaldiçoados. Essa lenda tem muitas versões, mas a mais popular conta que a boneca de 3 pernas esperava seus donos no banheiro e, com uma faca na mão, os desafiava a brincar de esconde-esconde com ela. A Kiko havia recebido uma daquelas bonecas especiais. Ela manteve a sua por vários anos. Ela não tinha se importado com a 3ª perna. Para ela, tinha sido ainda mais especial por ser diferente. O tempo foi passando e a Kiko crescendo. Seus pais pediram para ela que limpasse o sótão e doasse tudo o que não precisava mais. Foi assim que reencontrou a sua boneca Licca, 10 anos depois, dentro do baú de brinquedos. Ela ainda tinha caixa. Naquela edição, a empresa havia aberto uma linha telefônica na qual a própria Licca-chan atendia as ligações. À medida que crescia, ela agora entendia que aquelas mensagens eram pré-gravadas. Mas na infância, ela adorava ligar para ela e imaginar que era sua boneca especial de 3 pernas que atendia. Sentiu uma grande saudade, anotou o número na mão e resolveu descer até a sala e testar aquela linha, para ver se ainda estava ativa. Ela pegou o telefone e ouviu aquela voz familiar. Olá, sou Licca-chan. Obrigada pela sua chamada. Agora estou em casa, me preparando para sair. Desligou e sentiu-se um pouco infantil e resolveu ligar novamente. Oi, sou Licca-chan. Obrigada pela sua chamada. Eu já estou saindo. A Kiko ficou animada ao ver que as mensagens eram diferentes. Então ligou pela 3ª vez. Olá, sou Licca-chan. Obrigada pela chamada. Estou indo para o quarto. Como para o quarto? A jovem se perguntou. Ela se sentia nervosa e desconfortável por ser o lugar onde ela estava. Esta situação estava lhe causando medo. Ela largou o telefone e se agachou perto da porta do quarto, quando de repente, o telefone começou a tocar. A jovem aproximou-se trêmula e, com a voz embargada, perguntou quem era. Olá, eu sou a Licca-chan. Obrigada pela sua chamada. Estou atrás de você. Bem-vindos a um novo vídeo. Sabemos que vocês adoram versões creepy de seus desenhos animados. E, entre eles, o rei da Disney sempre se destacou. Na verdade, estamos falando do Mickey Mouse. Especificamente de um episódio perdido que alguém encontrou e publicou na internet suas impressões. A história começa assim. Era noite, por volta da 00:30, e o tempo estava horrível. Chovia e os trovões eram tão fortes que pareciam verdadeiros terremotos. Eu estava no meio de uma partida de videogame incrível com um amigo, quando tive uma ideia e lhe perguntei: você estaria interessado em ver Mickey Mouse e Shorts? Quando fiz a pergunta, já sabia a resposta, porque a verdade é que nós dois amávamos Mickey. Ele me disse: claro! Eu já tinha o CD da série em mãos, então o inseri rapidamente e o capítulo começou. A princípio, só vimos uma tela preta, em torno de 10 segundos. Depois apareceu o título com um fundo avermelhado e letras pretas. Alguns segundos depois, ouvimos uma voz sinistra com uma música horripilante de fundo que dizia: Mickey, o assassino. Depois dessa introdução, o capítulo começou com sua música alegre de sempre. Na cena, podia ser visto como Mickey caminhava assobiando quando de repente viu o Pateta chorando. Mas seu choro era estranho. Parecia uma criança de verdade, não um desenho animado. Isso fez meu cabelo ficar em pé. Para falar a verdade, a animação era muito pobre, como se os cartunistas tivessem a criado pela metade. E fiquei especialmente impressionado com o fato de que as vozes dos personagens não eram como eu me lembrava. Além disso, os movimentos eram muito reais e fluidos. Não se movia como um Mickey de desenho animado, mas como uma criança de carne e osso. Quando Mickey se encontrou com Pateta, ele disse: O que é de errado, Pateta? Nada, Mickey. Ele respondeu: Se não tem nada acontecendo com você, por que está chorando? Mickey voltou a perguntar. Mas na cena vimos no rosto do Mickey que era evidente que o outro não iria responder. Houve um breve silêncio, então acrescentou:
por que não vamos para minha casa? Você estará melhor lá. Pateta concordou e começou a andar. A cena seguinte foi traumática. Vimos como Pateta andava de costas e, de repente, Mickey apareceu com uma faca e começou a esfaqueá-lo de uma forma extremamente selvagem. Os gritos da vítima soaram surpreendentemente reais, tanto que era quase insuportável. E quando tudo parecia ter terminado porque estávamos vendo Mickey retirar a faca, voltou a fazer novamente com ainda mais força, e desta vez na têmpora. Depois começou a rir como se estivesse possuído por um demônio. Isso foi acompanhado por uma música aterrorizante e uma trilha de risadas. A cena ficou preta por alguns segundos e logo começou a nos mostrar fotos reais em intervalos. Nela podia-se ver um homem vestido de Mickey em um lugar desconhecido. Estava iluminado apenas por uma lâmpada, mas ao seu lado podia-se ver vários cadáveres em decomposição. Havia sangue por toda parte e a cena dava vontade de vomitar. Nas imagens seguintes, o mesmo homem olhava fixamente para a câmera, o que nos deu um verdadeiro terror. Parecia que estava olhando para nós. E justo nesse momento, uma música começou a tocar e a voz voltou novamente. Vocês serão os próximos. Nesse momento, decidi que bastava. Então me levantei e tentei remover o disco do player. Mas infelizmente não funcionou. Tivemos que continuar vendo fotos, as seguintes de crianças horrivelmente mutiladas e várias pessoas mortas. As imagens estavam ficando cada vez piores e mais realistas. E de repente a animação voltou. Vimos como Mickey devorava o que pareciam ser vísceras humanas. Haviam corpos em decomposição por todos os lados. Ele mastigava com a boca aberta, fazendo um barulho nojento. Ao fundo, tocava uma melodia como a de uma caixa de música e se escutavam murmúrios. Nesse momento, a animação era de muito mais qualidade. E quando terminou de mastigar, Mickey olhou para a câmera e, rindo descaradamente, disse: "Se vocês dormirem, os torturarei em seus sonhos." A tela ficou preta e em letras maiúsculas vermelhas podíamos ler: "Continua." Então vimos mais cadáveres e depois os créditos. Eu fiquei totalmente atordoado. É assim que o episódio deveria terminar? Como isso vai ser um programa para crianças? Falei meus pensamentos em voz alta, mas meu amigo parecia me ignorar completamente. Estava muito pálido e de repente disse: "A verdadeira dor nunca é revelada." Nesse momento, foi até a cozinha e enfiou uma faca na garganta. Eu gritei, completamente apavorado. Liguei para a polícia e vieram em seguida. Levaram o corpo do meu amigo. Entre lágrimas, lhes contei o ocorrido, mas não sei se acreditaram em mim. Acho que tudo foi culpa minha. Se eu não tivesse colocado o maldito episódio, nada disso teria acontecido. Como vocês estão, amantes do escuro? Hoje contamos a história de uma jovem que caminhava todas as noites com seu vestido de noiva e um longo véu cobrindo seu rosto. Ela sempre andava com seu boneco, que era especial, pois tinha o corpo de um boneco comum, na forma de um bebê, mas a cabeça de um porco. Todos no vilarejo a observavam caminhando através das árvores, apressando as folhas. Ela sempre percorria o mesmo caminho e com a cabeça baixa. Os vizinhos se perguntavam o que a havia levado a este estado de depressão e loucura. Alguns teorizavam que ela havia terminado com seu parceiro, que ela havia sido abandonada no altar. Outros diziam que ela tinha algo mais sério, como a morte do seu futuro marido. E era por isso que ela sempre saía com um vestido de noiva que nunca chegou a usar. O que era mais marcante, porém, era o carinho e a gentileza com que ela tratava o seu boneco. Ela o segurava no colo, o abraçando como se fosse o seu bebê vivo. Se não fosse o fato de que todos pudessem ver a cabeça do porco no brinquedo, eles provavelmente pensariam que era o filho dela. Por essa razão, outros vizinhos argumentaram que a razão do seu distúrbio poderia ser nada mais, nada menos que a perda de uma criança. Todos pensavam saber a verdade sobre ela, mas ninguém falava com ela. Eles estavam acostumados a vê-la andar por aí todos os dias, mas havia algo nela que os fazia temer. Se ela tivesse um grave distúrbio de personalidade, como a esquizofrenia, ela poderia reagir de forma violenta. Então todos a evitavam e a observavam de longe. Por outro lado, os meninos às vezes apostavam em quem poderia chegar mais perto da noiva sem ter medo, para provar a sua bravura. Um dia, um desses rapazes quis provar que tinha mais coragem do grupo e alegou que não só se aproximaria dela, mas ousaria falar com ela.
Todos os amigos apostaram alguns de seus brinquedos no menino, recebendo o que ele prometeu. E se esconderam nas árvores para observá-lo. O jovem ficou no meio da estrada, esperando a mulher aparecer. Quando ela veio vagando, ele engoliu com força e lhe perguntou em tom impertinente: "Ei, por que você sempre leva esse boneco horrível de cabeça de porco para passear?" "É horrível. Você sabe que ele não está vivo, não é?" A mulher desacelerou seu ritmo e caiu em silêncio. De repente, uma voz infantil e nasal respondeu à pergunta do jovem: "Sou eu quem a leva para passear. E é ela quem não está viva." Então, tanto o véu quanto o vestido caíram ao chão, mostrando que não havia ninguém debaixo do pano. A boneca, cabeça de porco, chorava tristemente no chão, enquanto o menino corria atrás de seus amigos. Todas as pessoas gritavam de medo depois do que os seus próprios olhos haviam testemunhado. Na cultura ocidental, o 13 está relacionado a má sorte. As pessoas mais supersticiosas tentam evitá-lo. Tamanho é o receio que alguns hotéis não costumam terem um andar com este número, já que vários hóspedes relataram sentir-se desconfortáveis em permanecer naquele andar. É por isso que muitos edifícios com mais de 12 andares tentam renomear 13 pelo número seguinte. Inclusive, os fabricantes de elevadores costumam evitar um botão com este número, substituindo por um 12º. Há muito tempo, havia uma lenda urbana localizada no 13º andar de um apartamento em Detroit. O edifício tinha 20 andares. A maioria dos apartamentos já haviam sido comprados ou alugados, exceto o 13º andar. As pessoas eram muito supersticiosas, pois se dizia que a construção havia sido realizada em cima de um antigo cemitério. As pessoas que moravam ali diziam que, ao usar o elevador, justo no 13º andar, algo parecia falhar e as luzes piscavam. E também ninguém se atrevia a descer as escadas. Havia rumores de que se sentia uma presença estranha. Os donos do edifício estavam perdendo dinheiro, pois no 13º andar tinha vários apartamentos, e todos sem alugar. Então, dispostos a ter lucros, decidiram cortar o preço pela metade, e em poucas semanas, todos os apartamentos estavam com novos inquilinos. Mas logo, as coisas deram errado, e os moradores desse andar começaram a ter estranhos acidentes e mortes inexplicáveis. A imprensa e os rumores semeavam pânico entre os demais moradores do prédio. Quase todos foram embora, já que não se atreviam a passar por aquele maldito andar. Os anos foram se passando e, aos poucos, a fama do edifício foi sendo esquecida. Até que, em 2011, o jovem entregador teve que fazer uma entrega ali e viveu uma horrível experiência. Este é o testemunho que deixou. Naquele dia, eu estava juntando minhas coisas para voltar para casa. Já havia terminado de trabalhar. Havia realizado todas as entregas e só queria relaxar no sofá. No entanto, antes de sair, meu chefe me ligou. Diz que tinha que realizar algumas últimas entregas especiais. Eram muito urgentes. Fiquei de mau humor. Já havia terminado minha jornada e o endereço era muito longe. Meu chefe me disse que me recompensaria com mais um dia ou me pagaria o dobro, mas que deveriam ser entregues hoje. Então, relutante, peguei os pacotes que ele havia me indicado. A única coisa boa era que os destinatários moravam no mesmo prédio, e por coincidência todos no 13º andar. Achei uma curiosidade bem engraçada. Em meia hora estava no endereço indicado. Peguei as caixas e me dirigi para o portão. Na recepção, um homem estava sentado em uma cadeira. Parecia ser um vigilante. Lhe disse que tinha uma entrega a fazer e me perguntou em que andar, já que o elevador estava em manutenção e só podia subir pelas escadas. Lhe disse de um jeito simpático que todos iriam para o 13º andar, e o homem mudou seu rosto automaticamente. Parecia assustado. Se levantou, apontou o dedo para mim e sentou-se novamente. Subi as escadas. Quanto mais subia, mais se notava como o edifício estava descuidado. Algumas luzes piscavam, as escadas de madeira rangiam e havia um cheiro de mofo muito desagradável. O caminho era bastante cansativo
pois haviam muitos andares. Amaldiçoei o meu azar por ter que entregar o pacote, e que ainda por cima o elevador estava em manutenção. Quando cheguei ao 10º andar, comecei a ouvir barulhos nos andares superiores. Gritos, discussões e choros. De repente, houve o som de golpes nas paredes e passos descendo as escadas. Mas não havia ninguém além de mim. No 12º andar, a iluminação era horrível. As lâmpadas piscaram e mal me deixavam ver o que estava na minha frente. Continuei subindo e finalmente cheguei ao 13º andar. Olhei os destinatários. A primeira entrega foi para o apartamento 133, que ficava a poucos metros da escada. Toquei a campainha algumas vezes, mas ninguém atendeu. Resolvi então deixar o pacote na frente da porta, enquanto fazia o resto das entregas. Ao dobrar a esquina, me vi em um corredor profundo e bastante escuro. Havia apenas uma luz ao fundo. O último apartamento estava com a porta aberta, e se podia ver uma senhora lendo um livro e uma menina brincando com uma boneca. Me atrevi a caminhar pelo corredor escuro, e de repente um barulho do elevador me deu um susto. Dele saiu um homem baixo e de pele pálida, em direção à porta 132. Amaldiçoei o vigia, que me disse que o elevador não estava funcionando e poderia ter me salvado de subir tantas escadas. Continuei tocando na porta dos destinatários, mas nenhuma parecia estar em casa. O último pacote era direcionado para a porta 139, exatamente onde a garota estava sentada. Decidi dar a caixa para ela, para que a entregasse à sua avó. Mas a menina parecia não prestar atenção em mim. Estava apenas brincando com sua boneca. A deixei do seu lado e me virei para pegar o elevador. Apertei o botão, mas não fez nenhum som. No entanto, parecia haver movimento dentro dele. Dei meia volta e decidi virar pelo corredor outra vez e voltar a usar as escadas. Mas quando cheguei às escadas, vi que havia uma grande quantidade de entulho e metais bloqueando a saída. Não entendia como isso era possível. Poucos minutos antes, isso estava livre e tinha subido por ali. Tentei mover e separar alguns pedaços de metal, mas foi inútil. Voltei para o corredor escuro para perguntar a alguém se havia outra saída, mas a senhora e a garota já não estavam. Apenas a luz que piscava no final. Desesperado, apertei todos os botões do elevador para poder descer. E de repente, o indicador do andar se acendeu. Subia andar por andar muito lentamente. Quando finalmente a luz do 13º andar acendeu, o elevador parou. De repente, notei uma sombra se mover à minha direita. Era aquela garota com um pacote na mão. O abriu lentamente e de dentro saiu uma boneca aterrorizante. A colocou no chão e começou a cantar uma música que não conseguia entender. Não sabia o que estava acontecendo, mas estava apavorado. Recuei lentamente e a boneca se levantou e caminhou em minha direção. Então corri procurando as escadas que levavam aos andares superiores. Quando virei a esquina, já não haviam mais escadas. Era um corredor fechado. Escutava a voz da garota quando ela se aproximava. Não tinha escapatória. Podia ver sua sombra e a boneca caminhando em direção a mim. Quando então um barulho foi ouvido e as sombras desapareceram. Assustado, quis ter certeza de que tinham ido embora e me aproximei muito lentamente, já que não havia ninguém. Minha única esperança de sair dali era o elevador, e estava quebrado. Voltei a pressionar todos os botões, e naquele momento, um homem com uma faca apareceu à minha esquerda. Me assustei e corri pedindo ajuda, mas quanto mais corria, mais longo o corredor ficava. Então tropecei e machuquei uma perna. Me rastejei pelo corredor pedindo ajuda, e de repente, o homem que estava atrás de mim desapareceu. Naquele momento, a porta de um dos apartamentos se abriu. Era a senhora. Apontou com sua mão em direção ao elevador, que agora estava com a porta aberta. Em um segundo, o fogo irrompeu de seu corpo. Começou a gritar e correr pelo corredor enquanto seu tronco queimava. O fogo começou a se espalhar pelo chão e paredes. Então, com pouca força que me restava, me arrastei como pude até o elevador. Quando entrei, as portas se fecharam e começou a descer. As luzes piscaram hipnoticamente. Já não sabia mais se estava subindo ou descendo, quando de repente, uma figura apareceu na minha frente. Eu não sabia o que era, e fechei os olhos com força. Acordei semanas depois no hospital. Me encontraram no elevador depois de entregar os pacotes. Quando me recuperei,
investiguei tudo o que havia acontecido. Aparentemente, entrar no 13º andar era impossível. Fazia anos que aquela parte havia sido fechada e tinha muitos destroços nas escadas. Os antigos inquilinos daquele andar haviam morrido de maneira estranha. Uma garota havia sido assassinada por um inquilino do mesmo andar. Uma senhora havia morrido por estranhas queimaduras e o assassino da garota havia falecido por intoxicação dias após seu crime. O restante dos inquilinos também haviam tido fins sombrios, mas a morte mais terrível foi a do último residente. Dizem que morreu por uma falha no elevador, fechando os olhos enquanto algo lhe assustava. Estava começando a escurecer, e eu mal tinha começado a trabalhar quando uma notificação no computador me assustou. Era um e-mail de Phil, um dos meus melhores amigos. Ele sempre me bombardeava com qualquer bobagem que encontrava na internet. Pensei em não abrir, mas a curiosidade me venceu. Dê uma olhada nisso, dizia o assunto. Sorri. Vindo do Phil, poderia ser qualquer coisa, mas me chamou a atenção tanta empolgação. Cliquei e uma foto apareceu. Era uma imagem bastante perturbadora de um lugar abandonado, bagunçado e com uma aparência sombria. Havia uma porta aberta e dela se projetava uma estranha criatura negra. Parecia um tipo de cachorro, embora suas extremidades fossem muito longas e tivesse uma mão que lembrava a de desenhos animados. Eu não entendia muito bem o que era aquilo, e Phil não deu nenhuma explicação. Um arrepio percorreu minha espinha. A imagem era perturbadora, exatamente por não fazer o menor sentido. Mas afinal, era apenas uma foto, então continuei a trabalhar. Apenas alguns minutos depois, uma nova notificação apareceu. Phil novamente. Franzi a testa. Na verdade, não estava com vontade de ver mais imagens. Eu finalmente havia conseguido me concentrar no trabalho. Mas talvez agora ele viesse com alguma explicação, não é mesmo? A curiosidade me venceu novamente e abri um novo e-mail. Desta vez a mensagem não tinha assunto. Na verdade, não tinha nada além de outra foto. Mostrava a mesma figura estranha em algum lugar mal iluminado. Na parte inferior da foto, eu consegui distinguir parte de sua cabeça, alongada e esticada no chão. Pude ver melhor os traços daquela criatura, e mais do que um cachorro, ela me lembrou um gato sinistro. Definitivamente não abriria mais e-mails de Phil. Eles não apenas me distraíam, como também me deixavam um pouco nervoso. Aparentemente, ele achava graça, pois continuou enviando mais e mais mensagens que eu definitivamente não abri. Era quase meia-noite, e ainda tinha algumas horas de trabalho pela frente, então me levantei da minha mesa e fui fazer café. Estava na cozinha quando ouvi uma nova notificação atrás de mim. Ele nunca ia parar? Ignorei e servi uma xícara. Mas as notificações não paravam de chegar. Soavam atrás de mim, uma após a outra, e comecei a ficar desesperado. Voltei para a sala, furioso. E quando olhei para a tela do computador, fiquei gelado. Tinha dezenas de mensagens na minha caixa de entrada, e nenhuma delas era de Phil. Todos os e-mails vinham da mesma conta, Cartoon Cat. Parecia spam. Estava claro que o melhor era ignorá-los, mas a curiosidade me venceu. Não havia corpo de mensagem, apenas uma série de fotos da mesma criatura de antes. Na primeira, o estranho monstro estava em pé na frente de uma casa, com a boca aberta e uma expressão perturbadora nos olhos. A segunda estava muito mais escura, mas eu conseguia ver sua expressão demoníaca e a boca cheia de sangue. E havia uma última foto. Fiquei paralisado. Não podia ser. Eu reconhecia perfeitamente o lugar. Minha própria sala. E o estranho gato estava se projetando de uma porta, da minha porta. Seu rosto ameaçador parecia me encarar com uma expressão violenta e macabra. Uma gota de suor escorreu pela minha testa e eu virei lentamente a cabeça. E lá estava ele. Sua figura longa estava no meio da escuridão do corredor. Ele abriu lentamente a boca e mostrou seus dentes. Fiquei totalmente paralisado enquanto aquele monstro emitia um rosnado infernal. A última coisa que vi foi ele se lançando sobre mim, e tudo ficou escuro. Vocês se lembram dos Siren Head TikTokers? Assim como ele, Cartoon Cat é uma das muitas criaturas criadas por Trevor Henderson. Ele apareceu pela primeira vez em agosto de 2018. Embora possa parecer um desenho animado comum, na verdade, é uma das creepypastas mais perigosas do autor. Ele se inspirou no famoso gato Félix, mas o Cartoon Cat é muito mais sinistro.
É um gato preto gigante com um corpo flexível, membros longos e um sorriso aterrorizante. Ele é extremamente rápido e tem grande resistência. Acredita-se que ele possa manipular o tempo e o espaço ao seu bel prazer, e é por isso que em algum momento ele saltou de sua série para o mundo real. Ele pode mudar de forma para confundir suas vítimas, que ele sequestra e das quais nunca mais se ouve falar. Dizem que ele habita em um shopping abandonado e que seu sorriso distorcido é a última coisa que muitos veem antes de sair das fotos e nos visitar no mundo real. Ninguém sabe como derrotá-lo, embora tenham surgido muitas teorias. Querem continuar conhecendo o Cartoon Cat? Então, não percam a próxima história. Era noite de Halloween, e como todos os anos, as crianças saíam de casa vestidas como seus personagens de terror favoritos, para ir de porta em porta pedir doces. As casas dos vizinhos eram decoradas com elementos assustadores. Caveiras, teias de aranha, abóboras, bruxas. Não era incomum ver quantos pais levavam isso muito a sério, transformando suas casas em verdadeiras mansões de terror, tentando ser os mais chamativos do bairro. Sandra era uma dessas pessoas. Todos os anos ela investia grandes quantias de dinheiro para decorar sua casa para o Halloween. E não pense que ela usava as mesmas decorações de um ano para o outro. Não. Para ela, isso eliminava o fator surpresa. Então, todo ano, ela vendia os itens usados do ano anterior e, com o dinheiro, comprava novos. Foram muitos os que a criticaram por desperdiçar tanto, mas ela sempre comparava isso com as grandes despesas que os outros faziam no Natal. Para ela, era a sua festa preferida e, sem dúvida, a sua casa tinha que ser a melhor. Infelizmente, por mais que ela tentasse, sempre havia alguém que superava em todas as suas decorações, e essa pessoa era a Lola, a vizinha que morava do outro lado da rua. Sandra a odiava e tinha certeza de que o sentimento era correspondido, embora Lola sempre lhe desse bom dia com seu sorriso falso e elogiasse sua casa. Ela não sabia como deixar o seu visual tão assustador no Halloween, conquistando a admiração de crianças e adultos. Mas naquele ano, as coisas iriam mudar. A noite mais assustadora finalmente chegou e todas as crianças saíram animadas para pedir doces ou travessuras. Eles também paravam para olhar as casas decoradas. A de Lola estava excelente como sempre. Porém, desta vez, parecia que a Sandra finalmente havia conseguido superá-la. Sua casa parecia uma autêntica mansão gótica de terror, coberta de teias de aranha e com lanternas de abóbora brilhando sinistramente na varanda. Mas o mais macabro foi o cadáver falso pendurado no teto da garagem. Era tão realista que alguns pais rejeitaram imediatamente os seus filhos pequenos de irem ver. No dia seguinte, os vizinhos notaram um cheiro horrível vindo da casa de Sandra, especialmente do cadáver falso. Ao examiná-lo de perto e levantar a cabeça, alguém gritou de terror. Esta não era uma decoração de Halloween. Era o próprio corpo de Sandra, que escorregou do teto e ficou com a cabeça presa em uma das faixas de luz. Seguimos com mais terror. Continue com a gente! Foi um dia normal na minha pequena oficina, onde passei a maior parte das minhas horas criando designs de roupas e, acima de tudo, bonecas. Sem dúvida, eu tive que escolher a minha paixão na vida. Seria criar bonecas. Escolher o formato do rosto, dos olhos, do cabelo, da roupa. Tudo isso me fascinava. Há algum tempo, eu tentava criar uma boneca perfeita. A criação que cativaria qualquer menina só de olhar. Eu tinha criado muitas e muitas, mas sentia que tinha estagnado um pouco. Já não eram tão originais e os desenhos começavam a ficar muito parecidos entre si. Os esboços se acumulavam na minha mesa, mas nenhum capturava a essência da criação que eu tinha em mente. Noite após noite, eu continuei com o meu propósito. Cada tentativa foi uma luta para aperfeiçoar os detalhes, desde as mãos delicadas até os cachos de cabelo. Mas, infelizmente, todos os resultados foram idênticos e não me satisfizeram. Chegou então o momento em que a minha frustração atingiu o auge e eu decidi deixar o meu projeto de boneca de lado por um tempo. Precisava de uma pausa mental e de continuar o trabalho que eu acumulei durante semanas. Várias pessoas estavam esperando pelos designs de seus vestidos e ternos. Alguns dias depois, um homem entrou na minha oficina. Seus olhos pareciam tristes.
Eu lhe perguntei como poderia ajudá-lo e ele me contou uma história que tocou meu coração. Ele me contou que havia perdido a filha em um trágico acidente há algum tempo. A sua voz tremia quando ele explicava que desejava ter algo que lembrasse da sua amada. Mas não queria apenas uma simples boneca, ele queria uma criação única, que capturasse a essência da sua filha e fosse exclusiva dele. Aceitei o pedido com um nó na garganta, com uma tristeza muito grande e emoção que eu via nos seus olhos. Eu não fiz por dinheiro, e ele me garantiu que estava disposto a pagar tudo o que eu pedisse. Eu aceitei porque tocou a minha alma vê-lo tão triste. Os pais não devem enterrar os filhos. Deve ser muito difícil para uma pessoa. Esse trabalho certamente seria a inspiração que eu precisava para criar aquela boneca que flutuava na minha cabeça. Eu sabia que conseguiria. Antes de partir, o homem me deu uma fotografia da filha. Imagem que falava de momentos felizes, mas os olhos da menina refletiam tristeza. Ele me pediu para cuidar da imagem como se fosse um tesouro, pois era a única foto que ele tinha da menininha. Voltei ao meu trabalho com um novo objetivo. A foto da garota se tornou a minha fonte de inspiração. Eu decidi que essa boneca seria especial. Não a colocaria com uma carinha triste da fotografia, mas tomaria a liberdade de lhe dar um toque ao meu gosto. E ela carregaria consigo a alegria e a vitalidade que tanto tinha sido tirada injustamente da menina. Os dias se transformaram em semanas, enquanto esculpia, costurava e dava vida à boneca que havia prometido criar. Cada detalhe passou a fazer parte da minha história. Minhas mãos trabalharam incansavelmente, moldando cada traço com amor e carinho. Os dias se passaram e eu terminei a criação um dia antes do prometido. Naquela noite, deixei cuidadosamente a foto perto da boneca. Eu precisava olhar mais uma vez para ter certeza de que cada detalhe estava perfeito. Depois, eu fui para o meu quarto em busca do meu caderno, onde eu registrava cada etapa do meu processo criativo. No entanto, enquanto caminhava pelo corredor, algo me assustou. Eu ouvi alguns barulhos e eu temi que um gato ou algum outro animal tivesse entrado na minha oficina pela janela. Então eu inspecionei novamente, mas tudo estava no lugar e silencioso. O caderno estava exatamente onde eu o havia deixado, a boneca também. Mas algo me chamou a atenção. A foto estava cortada ao meio, dividida em duas partes, bem no centro do rosto. Isso não tinha explicação. Se alguém tivesse entrado, não teria nada mais valioso ou mais irritante do que rasgar uma simples foto de uma menina em duas. Por mais que eu pensasse e refletisse sobre como isso poderia ter acontecido, eu não conseguia encontrar nenhum raciocínio lógico. Um gato poderia ter derrubado a boneca, derrubado um copo ou até mesmo rasgado uma parte da fotografia com a boca, mas não cortar a fotografia ao meio. Uma onda de medo e confusão tomou conta de mim enquanto eu observava a cena. Meus pensamentos imediatamente se voltaram para o cara que havia encomendado a boneca para mim, e a lembrança das suas palavras ecoou na minha mente. Cuide da foto da minha filha, como se fosse um tesouro. Como eu iria explicar para aquele pai que lhe tirar a coisa mais importante da sua vida, que a sua foto, a única lembrança que ele tinha da sua filha, havia sido cortada magicamente? Comecei a respirar pesadamente, quase hiperventilando. Eu tive uma angústia tremenda. Eu só queria ajudar e tinha estragado tudo. Foi então que eu resolvi reunir os fragmentos da foto e juntá-los com cuidado. A imagem, uma vez restaurada, revelou um segredo chocante. A menina, que a princípio tinha um olhar triste e olhos marejados, agora estava radiante, sorrindo e segurando a boneca nas mãozinhas. Isso me deixou sem fôlego. Entendi que aquela boneca, que me custou tanto criar, chegou até a menina e a encheu de alegria. Foi um presente que transcendeu as barreiras da vida e da morte. Decidi que a boneca era da menina e que não cobraria nada do pai dela. Eu queria dar a ele. Os dias se passaram e o homem não apareceu na oficina. Então resolvi ligar para ele no número que ele havia me deixado para entrar em contato. Quando liguei, recebi uma resposta de um membro da família. O homem que me contratou morreu num trágico acidente, no mesmo local onde a menina havia perdido a vida anos antes. Um arrepio percorreu a minha espinha enquanto ponderava sobre essa série de eventos inexplicáveis. Desde então, sinto uma presença em minha oficina. Uma presença que me enche mais de admiração do que de medo.
Às vezes ouço passos suaves e risadas infantis, como se alguém estivesse brincando na oficina. Continue com a gente para conhecer a última história deste especial de terror. Era outono. As folhas caíam das árvores como lágrimas secas, anunciando a chegada do Halloween. No entanto, para Kate, esta temporada não significou apenas abóboras e fantasias. Era um lembrete constante da sua herança mágica que ela preferia manter em segredo. Kate e sua mãe tinham uma loja especializada em fantasias e itens mágicos. Na época do Halloween, a loja ficava lotada de clientes em busca da fantasia assustadora perfeita. Ao contrário da família, a jovem preferiu passar despercebida. Ela não gostava de ser o centro das atenções como uma bruxa de verdade, então garantiu a todos que era uma pessoa normal. Seus amigos da escola a bombardearam com perguntas sobre bruxaria, bruxos e bruxas. Eles voavam em vassouras? Faziam poções mágicas? Ela geralmente respondia vagamente, tentando desviar a atenção da sua verdadeira natureza. Mas não era completamente verdade. Kate conhecia alguém que gostava de voar em uma vassoura durante o Halloween. Sua tia Edith. Edith era a ovelha negra da família, uma bruxa rebelde que já foi membro do The Red Brooms, um grupo de bruxas que realizavam acrobacias aéreas em vassouras. Embora ela não voasse mais tanto quanto antes, ainda mantinha seu espírito aventureiro. A visita da tia coincidiu com o fim de semana do Halloween, o que deixou Kate ansiosa. Ela tinha medo de que a tia fizesse algo constrangedor e reforçasse a percepção de que as bruxas eram extravagantes. Chegou a noite mais assustadora do ano, e as ruas se encheram de crianças fantasiadas em busca de doces. Os comentários e risadas sobre Edith não esperaram. A situação piorou quando algumas crianças jogaram uma substância verde viscosa em seu rosto. A zombaria das crianças a levou ao limite, mas sua tia interveio. Com um gesto, Edith pegou os menores e os manteve flutuando no ar, causando espanto e confusão entre todos os presentes. As pessoas acusaram Edith de enfeitiçar as crianças e Kate implorou à tia que as libertasse antes que a situação ficasse fora de controle. A bruxa finalmente concordou, mas a vergonha da jovem se intensificou. Naquela noite, Kate voltou para casa para sua tia. Embora Edith aproveitasse seu momento de glória, voando sobre os telhados, ela temia a exposição pública e as consequências que isso teria em sua vida diária. A cena da tia pendurada na vassoura tiveram muitas piadas, pois no momento em que chegaram em casa, colidiram com uma árvore. No dia seguinte, um vídeo no YouTube mostrou as duas voando e caindo. No entanto, a maioria das pessoas pensou que era uma armação, acreditando que era apenas mais uma apresentação de Halloween. Kate voltou para a escola esperando provocações e risos, mas ao invés disso, suas amigas a invejaram por ter uma tia tão legal e excitante. A jovem bruxa decidiu então visitar a tia. Ela se sentia culpada por tê-la tratado mal, afinal, ela apenas havia tentado defendê-la daquelas crianças. Ela queria se desculpar e agradecer pelo seu gesto. A porta estava destrancada. Então ela entrou direto na casa, onde se deparou com uma cena assustadora. A tia dela estava realizando um ritual satânico. No centro do círculo havia um altar com um sacrifício humano. Foi uma das crianças que jogou aquela substância verde na cara dela. O menino estava inconsciente, com uma faca cravada no peito e sangue escorrendo do seu corpo cercado por velas pretas e símbolos estranhos. Kate ficou paralisada de terror quando viu. Sua tia percebeu sua presença e sorriu para ela. Ela lhe disse que era sua oferenda ao diabo, que a trouxe para oferecer no Halloween. Ele garantiu a ela que era uma tradição de bruxaria, uma forma de obter magia e vida, e que, como ela também era bruxa, ela tinha que participar do ritual. A jovem se recusou a acreditar no que ouvia. A sua tia não poderia ser tão má. Ela tentou escapar, mas a sua tia Edith a impediu. Ela lhe disse que já era tarde, que ela havia aceitado o convite ao entrar em sua casa, então deveria ficar lá até o final do ritual. A sua tia lhe entregou uma faca e disse que ela deveria cortar a mão e deixar o sangue cair no altar. Depois, ela teria que dizer algumas palavras em latim para selar o pacto com o diabo. Ele lhe daria poder e riqueza em troca de sua alma. Kate resistiu em fazer o que a tia pediu. Ela não cortaria a mão
nem venderia a alma ao diabo por nada. Mas a bruxa não lhe deu escolha. Segurou-a com força, a cortou com a faca. O sangue de Kate caiu no altar, se misturando com o da criança. De repente, o altar se iluminou e uma fenda se abriu no chão. Da fenda, emergiu uma mão vermelha escamosa com garras afiadas. A mão agarrou Kate pelo tornozelo e a arrastou para o abismo. Ela sentiu um pânico indescritível. Sua visão escureceu e sua voz embargou. Seu último pensamento foi para a mãe, que a esperava em casa com uma abóbora esculpida e um sorriso. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!